Olá, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na terra de Rudá. Hoje vou bater um papo com uma pessoa especialíssima, o professor Juan Vairo, Juan Carlos Vairo, pessoa assim maravilhosa que eu tenho no meu coração já há muitos anos. Deve estar chegando em breve. Vamos falar hoje sobre muitos assuntos, talvez especialmente um pouco sobre medicina chinesa, mas sobre a vida como um todo. Uma pessoa de extrema cultura, mas a cultura dele não é extensiva ao Instagram nem à tecnologia, né? Estou quase tenso aqui porque eu não sei se ele vai entrar direito ou não, mas vamos ver. Qualquer coisa eu ajudo ele a entrar aqui na... Fizemos uns testes, mas o que importa não é o Instagram nem a tecnologia, o que importa é o conteúdo que ele vai trazer. Bem, sejam bem-vindos, né, aqui na terra de Rudá. Essa semana a gente está na semana do equinócio, amanhã é bom lembrar, amanhã nós estaremos fazendo às 18 horas a nossa meditação equinocial, uma meditação muito importante para que a gente possa também se alinhar, se sintonizar com alguns anseios, né? Alguns anseios, alguns desejos, algumas invocações importantes aí. Então, contamos com vocês amanhã às 18 horas na nossa meditação. Não tô vendo o Juan aqui não. Vamos ver se eu consigo. Ah, maravilha. Maravilha. Ah, que bom. Oi, Juan. Tá ao contrário. A câmera só está ao contrário. Espera aí. Só virar. Eu estava falando que a tua expertise não é exatamente a tecnologia. A minha também não é, não. Outra vez? Você não conseguiu virar, não. Está apontado lá, se não me engano, para sua esposa. Agora Até que enfim. Agora sim. Você sabe que tem dificuldade com esse troglodita aqui. Ah, Juan amado, Juan querido, estou muito feliz de você ter aceito o meu convite. As chances de você não aceitar eram grandes, mas não sei por que cargas d'água você cedeu com alguma facilidade e eu fiquei muito grato. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite para você também, é um grande prazer conversar contigo. Juan, eu vou falar poucas palavras a teu respeito e vou te pedir já que você também fale alguma coisa sobre você para quem não te conhece. Bem, primeiramente, bem-vindos a todos aqui, é uma honra estar conversando com o Juan. Juan foi meu professor há 20 anos atrás, 2024, 25, 26. Eu estudei medicina chinesa, estudei na Asbanto com Donato Caleri, estudei fitoterapia com a Magali Lobosco e tive o prazer de encontrar o Juan, esse argentino maravilhoso, que não trouxe só acupuntura, trouxe uma visão ampla da medicina chinesa, da vida como um todo, e também do I Ching. Então foram encontros, me lembro que eram às quintas-feiras de manhã, lá no Leblon, e guardo isso na minha memória de uma maneira maravilhosa. E um belo dia a vida andou, a roda girou, e a gente nunca mais se viu. No dia eu encontrei o Juan caminhando nas ruas de Botafogo também, já tem alguns poucos anos, não sei se você recorda disso. Mas então, a minha apresentação do Juan é muito pessoal. Meu querido professor de medicina chinesa
e há 20 anos que eu já não trabalho mais já não estudo mais com ele, mas ele nunca saiu da minha memória. Juan, o que você diria assim, falar em poucas palavras, qual é o teu babado, qual é o teu barato, qual é o teu ofício, para quem não te conhece? Olha, é meio complicado. Eu já tive sérios problemas de identidade, felizmente resolvidos. Originalmente eu estudei arquitetura, muito originalmente eu queria ser físico. Eu amo a física. Depois, em um desvio completamente patológico, imaginei que podia ser advogado. Mas como eu sempre, essas coisas que acontecem, mas como eu sempre tive muita curiosidade por tudo, me inclinei mais pelo lado da arte, pelo lado da arquitetura, que era uma vocação. E terminei estudando arquitetura e urbanismo. Me formei em arquitetura e urbanismo e, ao mesmo tempo, estudei cinema, com grandes professores. Sempre tive Eu não sei se sou bom professor, tenho certeza que sou bom aluno. Eu sempre tive excelentes professores, tá? Inclusive em cinema, grandes escritores, grandes diretores foram meus professores. Estudei 2 anos no cinema. E quando eu decido vir ao Brasil em 75, a convite de um grande amigo meu, companheiro de faculdade, para eu tomar conta do escritório dele, eu vim aqui por 3 meses. E adorei a possibilidade de trabalhar aqui. A Argentina já era o caos crônico que continua sendo. Ou seja, não mudou nada. Nos últimos 50 anos, não mudou absolutamente nada. Piorou um pouco, né? Piorou, conseguiu piorar. Bom, na Argentina tudo inevitavelmente termina mal. Isso eu posso afirmar categoricamente. Ou seja, seja o que for, esquerda, direita, centro, o que você escolher, inevitavelmente termina mal. Mas vamos continuar com o papo. Quando eu chego aqui no Brasil, depois desses 3 meses, eu volto para a Argentina, a situação continuava piorando, decido vir para ficar 2 anos aqui. E aí, interessado já, obviamente, em trabalhar com arquitetura, me interesso também pela alimentação, que eu tinha sérios problemas de saúde. Tinha asma, eu sou um leitor ávido de qualquer coisa porque eu não dormia. Segundo a medicina alopática, minha asma era incurável. A homeopatia, me tratei, não tinha jeito. Evidentemente que estavam enganados, não é? Porque há mais de 40 anos que eu não tenho asma. Tá? Então, a minha aproximação com a alimentação se dá a partir de uma mudança prática. Eu começo a comer comida natural, a estudar, a ler, a pesquisar, e termino descobrindo a raiz de todas as linhas da alimentação, que era a medicina chinesa. A raiz da macro, a raiz da medicina natural, a raiz do crudivorismo, de todas as linhas, a raiz mesmo era a tradição milenar dos chineses. Aí pesquiso na época com o que eu ia estudar medicina chinesa. E persigo a mestre Wu, que tinha me recomendado, vários meses. Ele tinha, na época, um consultório no Leblon e uma loja em Ipanema. E aí vejo um dia uma reportagem no Jornal do Brasil sobre um filme que já ninguém mais se lembra, maravilhoso, que se chama Remo Desarmado e Perigoso, que era de um camarada com um mestre coreano, que era um verdadeiro iluminado, e mestre Wu, com grande bom humor, comentava esse filme. Aí vou na academia dele, para fazer a curta. Decido estudar com o mestre Wu, pessoalmente, acupuntura, em aulas individuais. E peço para ele, como argentino que eu sou, eu quero uma arte marcial que me baixe a fanfarronada e a arrogância natural
que temos os argentinos. Então, não quero Tai Chi. Depois vou estudar Tai Chi. Quero uma arte um pouco mais violenta. Aí me recomenda, tudo bem. Me recomenda Shaolin. Eu sou formado em Shaolin, por incrível que pareça. Eu estudei 3 anos Shaolin, porque na academia de Mestre Wu, como o Mestre Wu chamava seu instituto, a prática e a teoria era uma coisa só. Ele vinha um dia e falava de ações na bolsa ou de Mestre Guambi, com a mesma tranquilidade. Não eram temas diferentes. Me formo com Mestre Wu, mas antes de me formar, Mestre Wu faz uma armadilha para mim. Me disse, você tem que escrever o que você acha que é acupuntura. Aí eu escrevo 7 páginas. Aí ele lê. Aí me diz, você, professor, acupuntura. Começar. E aí me coloca 2 alunos dele para que eu ensine. O que foi um abacaxi tamanho família. Porque eu não estava nem formado ainda com ele. Aí comecei a estudar, ordenar a apostila e tal. Conclusão, sei lá, 35 anos que ensino acupuntura. Por obra e graça desse decreto do Mestre Wu. Tá? E qual é o que eu te falei no início do problema de identidade? Eu continuo sendo arquiteto e trabalhando com arquitetura e urbanismo. Então, o que eu sou? Um professor de acupuntura, acupuntor, arquiteto. E aí um senhor chamado Carl Gustav Jung, que eu leio como se fosse meu avô há muitos anos, tenho grande intimidade com ele, porque leio há, sei lá, mais de 50 anos, fala uma frase que a mim me formou, que diz, aquele que pode ser o que é, não deve imitar os outros. E isso me acalmou. Digo, tá bom, eu sou assim. Simples assim, né? Simples assim. Eu sou arquiteto, sou urbanista, sou professor de acupuntura, estudo florais e estudo Jung, que nem um louco desaforado, desde sempre. Ah? Maravilhoso, maravilhoso. É mais ou menos isso. Juan, você sabe que a sua fala já gerou aqui alguns questionamentos, as pessoas mandando mensagens. O Rafael falou assim, esse aí deve ser geminiano. Aí a Ana Paula mandou uma mensagem, eu acho que ele é aquariano. Diga aí para o povo qual é teu signo. Meu signo, a mistura, você vai amar, você sabe, mas você vai amar. Eu sou touro, teimoso, que nem um mulo. Meu ascendente é aquário. Opa. E minha lua querida está no escorpião. Não falta nada. Não falta nada. Para completar, meus ancestros são vasco-franceses, sicilianos e piemonteses. Ou seja, uma bebida forte, uma comida forte. A Ana Paula estava certa quando ela sentiu um ar aquariano em você. Acho que o Rafael, quando disse que você era geminiano, que ele viu que você fazia tanta coisa, mas não é bem assim, porque o Juan sempre foi muito profundo. A questão não é fazer muitas coisas, é fazer de uma maneira mais profunda. Deixa eu ir adiante aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu venho sentindo, nos últimos anos, um déficit cognitivo da fruição da cultura. Eu acho que as pessoas, em termos de arte, de cultura, estão tendo um déficit cognitivo. Então, a coisa está vindo, e eu sei que antes mesmo de você ser um acupunturista, trabalhar com medicina chinesa, com arquitetura e tudo, a importância do cinema e da literatura na tua vida. Você podia falar um pouquinho sobre a importância da tua formação? Porque muitas pessoas dizem assim, eu gosto de tal autor, eu gosto de tal autor. Outra coisa, eu me formei com essa literatura, eu me formei com esse cinema, não profissionalmente, não, em termos de caráter, em termos de jornada de vida. Fala um pouco para a gente a tua relação com a literatura e com o cinema, na tua formação. Como eu te falei, Sérgio, como eu não dormia por conta da minha asma crônica, eu lia tudo. Bula de remédio, Bíblia, o que tivesse por perto eu lia. Eu lia e estudava. E uma coisa que não vou me perdoar nunca, eu como era um cara supostamente, digo supostamente, depois você vai entender por quê, da esquerda, eu não lia Borges, o maior escritor da língua hispânica do planeta, não da Argentina,
do planeta, na minha modesta opinião. Então, um dia, em La Plata, eu vou numa conferência que estava Borges. E um amigo me convence, deixa de ser babaca. Vamos ver, Borges, você vai gostar. Aí vejo a figura entrando, dizendo o seguinte: sou tão antiquado que acredito no progresso. E eu estou perdendo esse cara por minhas supostas convicções políticas. Eu sou uma anta. E aí começo a ler tudo Borges. Eu hoje, praticamente todos os dias, tenho as obras completas dele, eu leio um pouquinho de Borges. Tá? Outro camarada que teve muita influência na minha vida, Ernesto Sábato, que era físico da pesada, formado e becário da Fundação Curie, na França, e largou a física para se dedicar à literatura. Outro gigante, um cara que falava da tecnolatria que nós temos hoje em 1960. Ou seja, 60 anos atrás, Borges menos, Sábato muito mais, falava do perigo da tecnolatria. Nós idolatramos a tecnologia. Nós transformamos a tecnologia em nosso Deus laico, o que é uma tremenda desgraça. Então, falei, Borges, Sábato, e sem esquecer meu amor de juventude, Hemingway. Eu lia Hemingway, que apaixonadamente, pela facilidade da escrita, pela fluidez, tá? E lia tudo. Se eu começar a enumerar todos os autores, vamos ficar até amanhã só te falando de autores que eu li. Tá? Então, basicamente, Borges, Sábato, Hemingway, e depois, quando eu começo a pesquisar por que ninguém tinha me contado que a alimentação podia curar uma patologia qualquer, começo a pesquisar um negócio chamado esoterismo. Que o cara que mais me ensinou sobre a importância disso se chama Peter D. Ouspensky. Ouspensky fala que a nossa ciência oficial só se ocupa do que pode medir. Isso aí. Quando o esoterismo se ocupa da totalidade da realidade. E que não é novo. O esoterismo começou no século XIX. Isso. O esoterismo é um verdadeiro conhecimento. Meus mestres taoístas eram todos esotéricos, é óbvio. É óbvio. Os caras que eu leio de 2.500, 3.000, 4.000 anos atrás, é evidente que eles se preocupavam pela totalidade da realidade. E muitas vezes a palavra esotérico ela é depreciada. E aquele ali é esotérico, aquele ali é esotérico. Claro, por isso que eu fiz questão de falar isso hoje. Isso. Porque e na Argentina, se você falar esotérico, com a tradição do López Rega, da Karina Milei fazendo tarô, é uma desgraça. Não. O buraco é bem mais em cima. Eles não são esotéricos. Eles são pilantras, que é completamente diferente. Você sabe que há décadas atrás eu assisti uma palestra de um alemão chamado Hans Joachim Koyreuter, que trouxe o dodecafonismo aqui para o Brasil. Eu assisti uma palestra na Unirio. Tratei do filho dele. Conheço a figura. E lá pelas tantas, uma pessoa perguntou na plateia: puxa, mas a sua música é diferente, o que o senhor lê? O que o senhor estuda? Ele falou uma porção de livros, nenhum deles sobre música. Era sobre física, sobre matemática, sobre engenharia, sobre medicina, sobre tudo. Aí o cara no final falou: mas vem cá, mas eu queria que o senhor me desse uma indicação de música. Ah, sim. Ou seja, você me lembra muito o Koyreuter, porque eu sei que o teu aroma é muito a área da saúde, da medicina chinesa, da tradição, da busca mais profunda. E toda a cultura ocidental e a cultura oriental, essa história do Jung que você se refere, uma das coisas lindas, é desse europeu, desse ocidental, trazer para a psique
essa visão oriental também. E você, eu acho que faz essa síntese de alguma forma, como o Kohlreuter também fazia. Ele trazia uma série de coisas, isso mexia com a cabeça dos alunos, mas eu pensei que eu tivesse que estudar música a vida inteira. Não. Quanto mais você estudar, quando você fala da insônia, que você estudava de bula de remédio até a Bíblia, às vezes até soa mal, porque é como se você enchesse o teu HD de informações. Por outro lado, entrou Hemingway, entrou Sábato, entrou Borges, junto com a bula de remédio, ou seja, é muito bom, Não, é muito uma coisa que maravilhoso. eu não falei, mas que foi muito importante também na minha vida, foi a música. Minha mãe era uma pessoa que não tinha estudado, mas queria que os filhos dela estudassem de tudo. Então eu aprendi desenho, pintura, bateria, contrabaixo, piano. Então a minha relação com a música é muito profunda. Eu sempre escutei muita música, de todo tipo. Não só música clássica, muito tango, muito folclore, muita música brasileira maravilhosa. Um dos maiores prazeres, numa época eu morava no Leblon e tomava café na mesma padaria que o Tom Jobim, que para mim era um luxo. Brindar com o café para Tom Jobim, que é um dos caras que eu mais admiro na cultura brasileira, né? Você sabe que você tem uma fala. Tom Jobim, Paulinho da Viola, Vinícius de Moraes, gigantes, gigantes. Né? Então, digamos, a loucura ou a paixão pela saúde era uma forma de sobrevivência que estamos perdendo. A passos largos, essa forma de sobrevivência estamos perdendo. Essa história, inclusive, dos profissionais serem muito técnicos ou muito específicos, sabe? Você tem que saber tudo sobre o pé direito, tudo para a orelha esquerda. Eu não sei que tipo de ser humano é formado, entendeu? É uma coisa, parece um ser humano cubista, todo... Mas eu queria te perguntar muitas outras coisas. Primeira coisa que eu queria te perguntar, depois desse breve introito, para você, Juan, o que é saúde? Saúde é um estado de harmonia com o lugar, com o tempo e o espaço no qual você vive, seja ele qual for. Hoje eu sei pela física quântica que qualquer pensamento e muito mais, qualquer sentimento distorce o tempo e o espaço. Isso é maravilhoso. Não sou eu que digo. Isso é maravilhoso. Os quânticos dizem isso. Altera o campo quântico. Meus mestres dizem, os sentimentos chegam onde os pensamentos não alcançam. Isso para mim, é uma bússola. Então, vou dizer, o que é a saúde? Harmonia. Harmonia. O fluxo é variado. Nós somos padrões de ondas. Padrões. Isso que explica muito bem o I Ching. Posto isso, eu vou te fazer uma pergunta que a resposta já foi dada por você, mas eu quero te ouvir novamente. Afinal, o que é a doença? Basicamente, vou contestar uma que eu gosto muito, que é a de definição de debate. Recusa a mudança. Interessantíssimo. Qualquer recusa à mudança provoca doença. Pode ser câncer, pode ser bronquite, pode ser dor de garganta. Estagnação. Pode. Não importa. Não importa. Na hora que você entende que a única coisa que nunca muda é a mudança, é o que nunca muda, é a mudança, você vai fluir com a energia, que está sempre em movimento. Eu aprendi na acupuntura, por essa vez o aluno sempre acha que você não quer contar aquele ponto que só você sabe. Meu irmão, meu caro, é muito mais complexo. A energia, vou contar um segredo. A energia muda a cada 10 minutos. Não sou eu que disse. Os tratados de 3.000 anos, está escrito. O livro das mutações. Muda. Então, I Ching. o I Ching, o que é o I Ching? Um Exato. código. O que é o I Ching? Um código que eles encontraram como forma de você acessar esse campo quântico.
e decodificar esse campo. Uma das poucas contribuições que eu fiz à medicina chinesa, obviamente ainda não oficialmente publicado, que eu não acredito nessas minúcias, é o Xing clínico. Existe um grande acupuntor chamado Mikishima, um japonês bom, que tem um livro chamado Xing clínico. Eu peguei esse livro e tive a seguinte intuição. Cada hexagrama é formado por 2 trigramas, certo? Uhum. Cada trigrama corresponde a um vaso maravilhoso. Uhum. Logo, se você pergunta qual é a patologia que você tem, quando o Xing clínico te responde, você vai saber uma coisa que é fundamental na acupuntura. Toda e qualquer patologia é controlada por um vaso maravilhoso. Você vai saber qual é o vaso maravilhoso que controla o que você tem. Eu consegui escrever sobre isso. E o que é pior, ensinar. Tem vários por aí que estão usando o Xing clínico. Eu não receito fitoterápico sem consultar o Xing clínico. Maravilhoso. Jamais. Maravilhoso. Eu só receito consultando o Xing clínico. Juan, deixa eu te perguntar assim, qual é o padrão de desarmonia mais comum que apareceu na tua clínica? Quando você pensa na tua clínica como um todo, qual é o padrão mais repetitivo de desarmonia? O padrão mais repetitivo é pelo qual 80% das pessoas procuram um acupuntor. Dores nas costas, dores na coluna, dificuldade para caminhar, dificuldade para dormir. Não, eu me refiro ao seguinte, se a gente pega órgãos e vísceras, o Zhang Fu, se a gente Sim. pega o fígado, vesícula, baço, estômago, qual desses órgãos é o que dá mais trabalho para a sociedade contemporânea, na sua opinião? Rins e coração, sem dúvida nenhuma, que é água e fogo. Nossa cultura, mais do que nenhuma outra, é uma cultura de extremos. Se a gente começar a falar palavrão, daqui a pouco tem um monte de gente seguindo a gente. É só a gente começar a falar palavrão. E agredir. Você me agride, eu te agrido. Porque é isso que as pessoas amam. Se não um energúmeno como Trump, não seria presidente da nação mais poderosa do planeta. Exato. Se ele é presidente escolhido, é porque as pessoas querem isso. Então, o que nós estamos precisando? Essa harmonia água-fogo, coração, rins, é mediada pela madeira e pelo metal, pelo fígado e pelo baço, certo? Baço-pulmão, fígado-vesícula. Tá? Essa mediação está muito difícil, porque o algoritmo, essa máquina diabólica que estamos usando, não admite o médio. É em cima ou embaixo? É 0 ou 1. Exatamente. Não é mais ou menos. É mais ou é menos. E isso é gravíssimo. Porque isso está nos tornando cada vez com menos empatia. Nosso destino está na capacidade de empatia que nós temos. A Lígia está dizendo aqui que está amando as percepções do mestre Juan. A Lígia está te vendo aqui, minha consorte. Um beijo para ela. É por isso que as pessoas têm dificuldade de entender o império do meio, a China. É difícil entender a China, porque enquanto os Estados Unidos é ruidoso, é barulhento, ele diz que acontece um falo gigante, a China vai ali mileniamente caminhando. Se eu te perguntar uma coisa, o que te encanta na medicina chinesa? O que é o grande barato da medicina chinesa para você? A coerência. A coerência e a profundidade. Que existe uma cosmovisão única, que abastece estratégia, arte marcial, medicina chinesa, tai chi, todas as artes que vocês imaginem. Taoísta tem a mesma cosmovisão. Que é o drama que nós temos no Ocidente. Nós não temos uma cosmovisão única. Nós temos gente falando em Newton, ainda hoje.
Ainda hoje, achando que é um grande barato, que você pode somar e restar velocidade. Não, isso daí ainda tem gente que acredita que a Terra é plana também, né? Tem isso, né? Não, não, isso para ficar em algo leve, tem coisas piores. Tem gente que acredita que está suportada por 4 elefantes, uma em cada canto. Bom, mas então, por que estamos nesse nível? Por Pois que é, chegamos a esse nível? pois é, Primeiro, porque perdimos a capacidade de empatia. isso. A capacidade de empatia, eu falo isso para meus alunos. A primeira coisa que você tem que ter, se você quer tratar algum dia de alguém, é tratar de você mesmo. Seja empático com você mesmo. Trate de você. Depois que você entenda as suas limitações, se disponha a tratar dos outros. Tá? Essa incapacidade de se colocar no lugar do outro é uma tragédia cósmica que vai levar, se continuarmos no caminho que estamos, a uma provável. Toda civilização que chegou à inteligência artificial desapareceu. Parece que não é a primeira vez. Nós estamos a milímetros de ultrapassar esse limite. Me preocupa também, me preocupa. Você sabe que eu vi uma declaração do Elon Musk, é difícil de acreditar, mas eu vi, só se for também a IA, né? Mas não me parecia. Ele disse que ele aconselhava as pessoas a não terem empatia. Ele sugeria às pessoas que não tivessem empatia. Eu falei, eu acho que eu não estou entendendo, eu acho que eu não estou entendendo direito, entendeu? Uma coisa. Não, mas é exatamente disso. Porque a empatia vai te afastar da máquina. Quem explica melhor isso do que ninguém é o Pesky. A consciência é contrário ao que é mecânico. A consciência não pode ser mecânica. É. Agora, Gurdjieff não explicava nada, né? Gurdjieff era um sacana e não explicava nada. Se você entende hoje, não dane-se. Tinha a sorte de ter um cara como o Pesky, que era matemático, e explicava muito bem como é que é a história. A empatia não é você se compadecer de um bichinho de pelúcia. Não. É a percepção de tua própria mortalidade. Na medida que você percebe tua própria mortalidade, vai ser solidário com a mortalidade do teu companheiro, de teu semelhante. O fato de dizer não seja empático, quer dizer, dane-se o mundo. Dane-se o mundo, não me interessa. isso daí é uma atitude da psicopatia, né? Da psicopatia. Simples assim. Você já não está mais no nível da neurose, você chegou no nível da psicose aí. Agora, a gente tem que tomar um cuidado para aqueles que nos veem, porque assim, porra, são dois velhos metendo pau na tecnologia. Daqui a pouco eles vão dizer assim, esses caras, no meu tempo que era melhor, no meu tempo que era melhor. Vamos deixar claro que a tecnologia é tudo de bom, se a gente sabe usá-la, porque se ela usa a gente dança, só isso, entendeu? A tecnologia é uma ferramenta. Uma Você ferramenta. pode usar o martelo para colocar prego ou para quebrar a cabeça de alguém. Exatamente. O martelo não tem culpa de que você quebrou a cabeça de alguém ou que colocou um prego. Nem a faca, né? Nem a faca. Cuidado que nós, o que te falei do grande sábado, cuidado com a tecnolatria. Nós temos hoje, idolatramos a tecnologia. Tem gente que baba falando sobre inteligência artificial. Mas sabe o que acontece, Rua? Quando a pessoa está vazia de si, quando ela não é sujeito dela mesma, a tecnologia parece que preenche. Parece que preenche. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A sexualidade é importante para a medicina chinesa? É fundamental. Você não pode esquecer que um dos caminhos para a espiritualidade é a transcendência da essência Shin em energia Qi e da energia Qi em energia Shen. Falando de outra maneira, transmutar a capacidade de emitir espermatozoides em subida da energia
para o cérebro. Isso os taoístas faziam. Ah, você vai dizer, quem fez? Alguns fizeram, a maioria não. É óbvio, mas como tudo. Quem é que medita 2 vezes por dia? Pouquíssimas pessoas. O cara medita, depois se esquece. Medita uma semana seguida, depois se esquece. Eles protocolizaram. Se você fizer isso, você vai conseguir tal coisa. Se você fizer isso, mais isso, mais isso, o resultado será tal coisa. Então, exatamente isso. A sexualidade é uma ferramenta fundamental para você se transmutar espiritualmente. É isso aí, maravilhoso. É fácil, é dificílimo. O Imperador Amarelo tem um tratado sobre isso. O Imperador Amarelo tem um tratado sobre a moça morena de como transmutar a sexualidade. Mas esse tratado está no livro do Imperador ou é um outro livro? Não. Está num livro, eu não me lembro agora. Eu tenho esse livro, é um livro de uns americanos malucos que passaram para o inglês e depois para o português as técnicas para curar doença, tudo vinculado com a sexualidade, como tinha que ser, que também está na Ayurveda, né? O conhecimento verdadeiro, você sabe disso, o conhecimento verdadeiro é um só. Não estamos dizendo que a única tradição verdadeira é a medicina chinesa. Não, tem a Ayurveda, tem o hinduísmo, tem o budismo. Deixar claro. A ascensão da Kundalini, né? A ascensão da serpente também, né? Pois é. Que é perigosíssimo se você não conhece através de um mestre de verdade. Se você não tem um mestre de verdade que te guie, você vai queimar os fusíveis. Simples. Você vai explodir, o quadro de luz vai explodir. Ô Juan, me responde uma coisa assim, sobre a longevidade. Esse é um tema que te interessa, que você se ocupa dele ou não? Bom, sou suspeito, né? Eu brinco com minha mulher. Fulano é mais novo do que a gente. Eu digo, Alicia, qualquer um é mais novo do que a gente. Não é só fulano. Não, Beltrano também, né? Não. A mãe de minha mulher, uma pessoa super sábia, que eu tive o prazer de conviver com ela, viveu até os 104 anos. Nossa Senhora. Viveu bem. Não é que viveu se preparando diariamente um caldo de verduras para comer. Preparava comida para todo mundo e ela comia um caldo de verduras. Ou seja, quando comemoramos os 90 anos dela, todo mundo se surpreendeu, porque chegou a minha vez de falar. E eu falei que queria reivindicar ao mestre Nonina, que se chamava ela de Nonina, porque era um verdadeiro mestre espiritual, fantasiado de cozinheira, de ama de casa, mas era um verdadeiro mestre. Cozinhava para a família inteira, ajudava qualquer pessoa que precisasse. E o que tinha nesse caldo? O que tinha nesse caldo? O que tinha nesse caldo? De tudo. Milho, alho poró, cebola, cebolinha, aipo, batata doce, abóbora, de tudo. De tudo. Era um mix. Você está lembrando? Guerra nas Estrelas? Vamos para a mídia. Guerra nas Estrelas. Mestre Yoda com Luke Skywalker. Luke Skywalker vai lá e Yoda prepara um caldo. De quê? De verdura. Prepara um caldo e dá para ele. Maravilhoso. O que você está comendo, é possível que você consiga qualquer coisa. Quando ele não consegue levantar a nave que está submersa lá na água. A Yoda disse, você não consegue porque você está querendo tentar. Você não tem que tentar, você tem que fazer. Você sabe que outro dia eu vi um negócio no Instagram interessante. A pessoa compartilhou uma pesquisa, eu não sei quem, uma pesquisa com a IA. Perguntou a IA como fazer para ser longevo, para ter longevidade. E a IA respondeu para essa pessoa o seguinte, olha, comer correto é bem, fazer exercício é bem, ter uma vida saudável é boa. Começou a falar as coisas óbvias, isso é muito bom, mas o principal é
é ansiedade crônica. A ansiedade crônica é o maior motivo da vida precoce, da não longevidade. Entendeu? Ansiedade crônica e o organismo inflamado a partir disso também. Sem dúvida. Ah, por que é importante a meditação? Vamos falar de medicina chinesa. Quando você medita, teu sistema nervoso sai do sistema simpático, que é o acelerador, e entra no freio, entra no controle, no parasimpático. No parasimpático, tudo se restaura. A inflamação desaparece, a irritação se neutraliza, os Sanfu começam a funcionar como devem. Tá? Por isso que é importante meditar. Qual é o conselho que você daria, se é que você é homem de dar conselho? Você não costuma ser homem de dar conselho, mas não. Qual é o conselho que você daria para alguém que diz assim, Juan, eu sento para meditar e minha cabeça não para, o que eu faço? Olha, eu pratiquei na minha vida 3 tipos de meditação. A meditação taoísta, a meditação MT, de Maharishi, e uma meditação mix, que nem me lembro o cara que defendia. Qual é a mais prática que eu ensinei a meus filhos e que eu pratico ainda hoje? A MT. Por quê? Porque é mais fácil para nós ocidentais. Para nós ocidentais, nós não somos chineses, né? Eu nasci em Chivilcoy, cidade do interior da província de Buenos Aires. Então, eu não sou um chinês. Então, a meditação transcendental, ela te dá um mantra. Te dá um mantra. E esse mantra é um veículo. Pronto. E esse veículo te leva. Eu recomendo. Não sei quanto custa hoje, nunca foi barata, mas Maharishi bolou isso como uma maneira de que os meditantes se mantivessem, mas é a que está mais disponível. Existe um controle sobre isso. Existe a Sociedade Internacional de Meditação. Você pode ficar 9 anos olhando para uma parede e fazendo meditação zen. Só que duvido que alguém fique 9 anos olhando para uma parede para ver se ilumina. Dizem, corre a boca pequena, que Bodhidharma fazia isso, ficava olhando meses e meses. É o que dizem por aí. Não sei se é verdade. Você falou bem antes, mas era Bodhidharma, né? Pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Assim, o detalhe começa com o princípio. Não era Sérgio ou Juan, era Bodhidharma. Juan, pergunto a você, quando é que a alma adoece? Quando é que Quando é que a alma adoece? Quando entra em conflito porque a personalidade a subjuga. Fantástico. Quando a personalidade controla ela e ela fica refém da personalidade, você adoece de uma maneira profunda. Esse é o grande barato dos florais. Esse é o grande barato dos florais. Que todo mundo vai dizer, florais é uma gotinha que não serve para nada. Né? Eu sempre falo, pratica com tuas plantas. Coloca floral para tuas plantas para ver como elas melhoram. Aí você vai ver que o efeito placebo é complicado. Ou tua planta é tremendamente inteligente e entende o que você faz, ou o efeito placebo não existe. Eu sempre fiquei muito furioso com o efeito placebo. Quer dizer, esse efeito placebo. Cara, se o efeito placebo é verdade, isso prova a força da mente. A melhor prova da força da mente é o efeito placebo. Se o efeito placebo for verdade, a mente é poderosíssima. A gente não precisa mais de remédio nenhum. Qualquer água está boa, porque o efeito placebo resolve. Aí que está. E aí que vem a humildade que eu aprendi com meu mestre taoísta. A primeira vez que eu li como bom, eu posso dizer quase que com folga que eu sou quase que um ex-argentino hoje. Porque meus mestres falam, se colocar propositadamente numa posição inferior. Propositadamente numa posição inferior. Isso para mim era dificílimo. A fanfarronice argentina. Claro que, você sabe o primeiro que você aprende no Shaolin? A levar porrada. Primeira coisa que você aprende a levar porrada e a cair. Como você tem que cair para não se estrepar todo. A primeira coisa. Então, se você se colocar em uma posição
de humildade como a água. A água não derruba a parede, as contorna. Isso que é humildade. A humildade é você contornar os obstáculos. Você vai contornar qualquer obstáculo. A longevidade tem que ser praticada diariamente. Como? Como? Juntando personalidade e alma. A alma deve comandar. O amo é a alma. Maravilha. O que tem que obedecer é a personalidade. Quando isso é o contrário, vai mal. Juan, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Maravilhosa a resposta. Você se sente muito, muito feliz pelo fato de você ter você ter a profissão mais importante do mundo, que é a de professor? Olha, eu estou condenado a ser professor. Eu estou condenado. Eu não escolhi ser professor. Em qualquer lugar que eu vou, termino explicando. Desde o serviço militar. No serviço militar, terminei explicando aos outros como tinha que ser o exercício. Então, eu termino explicando. Não é que eu escolhi. Claro que eu me formei como professor. Minha mãe me mandou a uma escola normal mixta, que era a melhor escola que tinha na cidade, onde você saía professor de escola primária. Depois que eu fui para a universidade, que é importantíssimo para você saber como transmitir, não é? Conhecer um pouco de pedagogia, conhecer um pouco de como é que você transmite conhecimento, como é que você faz síntese, como é que você conta, né? Como é que você explica. Quando eu estava preparando algumas perguntas para te fazer, essa me saltou, né? De perguntar exatamente isso. Você se sente muito feliz por você ter a profissão mais importante do mundo. Quer dizer, você não está sozinho nisso, tem uma porção de gente nessa também, que é de ser professor. Quer dizer, todas as profissões vêm de um professor, vêm de alguém que ensina algo. De alguém que te ensinou. Não tenha dúvida. Agora, não tenha dúvida. Isso tem uma força espiritual muito grande também, né? Você passar um conhecimento, você entregar algo para o outro. Aí um dia você não vai estar mais aqui, mas aquele conhecimento prossegue através de outra pessoa e tudo. É muito maravilhoso isso. Juan, me diga o seguinte, se você fosse tomar um chá à tarde, você tomaria com Confúcio ou com Lao Tse? Lao Tse. Sabia. Claro. Não, Sabia. não porque Confúcio não seja uma boa companhia. Mas Confúcio hoje é ídolo dos comunistas, né? Porque Confúcio acredita na primazia da sociedade. E Lao Tse não. Lao Tse era um idealista que acreditava na primazia do indivíduo. Né? Então, que hoje é pecaminoso. Como é que você vai acreditar na primazia do indivíduo? Né? É perigoso o que nós estamos falando. É perigoso. Porque nós estamos expostos a sermos mal entendidos. Lao Tse, uma coisa que eu aprendi na China, taoísmo, confucionismo e budismo é um mix junto na China. Ninguém vê contradição. Ninguém vê contradição nisso. O camarada pratica, tem um altar budista na casa, tem atitudes taoístas e segue as regras sociais confucionistas. Não acha nada exótico, diferente de nós, que é judeu, que é evangélico, que é católico apostólico. Não, não. Na China isso não rola. Interessante falar disso, interessante falar. Eu dou um exemplo, assim, grosso modo, Confúcio seria uma combinação de Saturno com Júpiter, que é aquele que permite que a civilização se organize, a civilização se dê. Né? Eu não sei absolutamente nada de astrologia, mas sei, pelos meus mestres, Saturno e Júpiter, madeira e terra. Pois é. Madeira e terra, então... E Lao Tse, por exemplo, Lao Tse, na minha visão, seria a conjunção de Urano com Netuno, que é onde a gente pode falar, inclusive, falar daquelas coisas que são infaláveis. Água, não tenha dúvida. Não, e o Lao Tse é também a leveza
da facilidade com que você cozinha um peixe. Você dizia que tem que ser tão fácil como cozinhar um peixe. Que é um pouco o contrário do que fala o sufismo, né? Que as coisas têm que dar trabalho. No taoísmo não se fala que tem que dar trabalho, tem que fluir. Se não fluem, não vai dar certo. Uma vez eu assisti uma aula do I Ching lá com Sheng, e ele gostava de dar uma sacaneada no budismo. Ele dava uma sacaneada no budismo, dizendo que o budismo adora carregar peso nas costas, e o taoísmo adora levitar, adora uma coisa mais leve, mais levitar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, Juan Carlos Vairo, grande professor, você busca a iluminação, você busca a imortalidade, ou nada a ver? Me diga. Não, eu sou um pobre rapaz latino-americano com sotaque gringo que vai me acompanhar até o último dos meus dias, onde eu faço o que eu posso. Meus netos me ensinaram a importância de passar. Eu tinha desistido de meus livros. Tem 2 livros que estou trabalhando, um sobre arquitetura e arte e outro sobre acupuntura. Mas meus netos me ensinaram que eu tenho que passar essa bola para eles. Eu não procuro mais nada, eu procuro harmonia na família, harmonia com os amigos, tá? Difundir o que supostamente eu sei, para quem eu precise, e não ficar inquieto pelo objetivo. Desfrutar o caminho, apreciar o caminho. Maravilhoso, maravilhoso. Tenho a sorte de a minha companheira Alicia, que está me escutando lá, fazendo ademais lá, que me acompanha. E que eu acho que isso é fundamental. Você tem que ter uma cumplicidade. Uma cumplicidade. Maravilhoso. Juan, uma perguntinha simples. Deus existe? Olha, eu não sei se existe, mas que ele está sempre presente, está. Isso falava Mestre Jung, né? Mesmo quando não invocado, falava lá no sítio de Kusnat, ele está sempre presente. Porque está... O que é a espiritualidade? A espiritualidade é o que impregna absolutamente tudo. A natureza, o cosmos, o átomo, o Sérgio, o Juan, o copo d'água, o celular, tudo. A espiritualidade está incorporada. Não é fora, não está fora. Não é uma coisa que vai se incorporar. Está lá, está intrínseca, está dentro. É isso aí. Também penso assim, também sinto assim, também vivo isso aí que você fala. Essa é uma busca mesmo. As fronteiras, sabe que os animais não conhecem fronteiras, os pássaros não conhecem fronteiras. A fronteira é religião, espiritualidade, quer dizer, o que é espiritualidade? É você poder viver a vida, o fluxo da vida na sua inteireza, né? Mas, falar nisso, o que para você é o bom combate? Um bom combate é aquele que você não precisa brigar. Esse é o bom combate. Quando você ganha sem brigar. E quando você ganha pela postura tua de sopro da retidão. Você estando no sopro da retidão, você não precisa da briga. Ela se impõe. Você fala do Dharma, né? Está falando do Dharma, né? O sopro da retidão. Não, são palavras que complicam. Não seria tão pretensioso. Tá. Não seria tão pretensioso. Eu estou falando do sopro da retidão. O que é o sopro da retidão? Me comportar de acordo com o que é correto e adequado ao fluxo do tempo e do espaço nesse momento. Só isso. Só isso. Simples assim. Juan, quais são os 2 ou 3 livros que marcaram a sua vida? Uns 2 ou 3 livros que marcaram definitivamente a sua vida. Bom, obviamente o I Ching. Primeiro lá em cima, disparado, o I Ching. Depois,
o livro de Ouspensky, Um Novo Modelo de Universo, que ainda hoje é atual. É um livro que tem 100 anos, 110 anos, e ainda hoje é atual. Um novo modelo de universo. E depois toda a literatura, né? E os trilhões de filmes que eu vi na minha vida, que estão incorporados em mim. Philip Dick, um cara que eu amo de paixão, como eu te falei, o Borges americano, sei lá, Plotino, sou fã de Plotino. Estudando a vida de Plotino, fiquei empolgadíssimo. Pessoal, levava os filhos para que Plotino se educara. Está aqui tem meu filho, tem 5 anos, tome conta. Para que ele se educara? Porque era um cara com tanta correção que as pessoas levavam os filhos para que ele se educasse. Ele não precisava colocar escola, não precisava fazer nada. É uma coisa que é importante, Sérgio. Quando você tem um conhecimento verdadeiro, ele transborda. Mesmo que você queira esconder. Mesmo que você queira esconder teu profundo conhecimento da astrologia, por exemplo, que me consta, você está frito, vai transbordar sempre. Tudo que você vai fazer vai transbordar. Transpira, né? Transpira. Vai ultrapassar. E deixa, aproveitando o ensejo, você está transpirando algum livro para sair em breve? Se eu estava lendo aqui Antônio Lobo, Antônio, qual Deus que você acredita? Respondeu aquele que fala no meu ouvido que gosta da minha, adorei a resposta. Não sei quem está falando isso. Fala de novo, me distrai. Não, então, você está falando de transbordamento, né, do conhecimento. Tem algum livro na pauta aí para sair nos próximos anos? Eu pretendo que sim, está difícil. Está difícil. Eu tenho um livro de arquitetura que já estou orçando como fazer e tal. Estou trabalhando nele há mais de 2, 3 anos. E o livro da acupuntura que está empastelado. O livro de medicina chinesa está empastelado. Mas o que é? Falta disciplina? O que falta? Não, falta equilíbrio emocional para dedicar sistematicamente 2, 3 horas para colocar em cima. Juan, seria uma... Muita coisa me atrai. Então eu me disperso, entendeu? Seria uma deselegância perguntar quantos anos você tem? Quantos anos? É. Bom, esse ano eu vou fazer 8,3. Maravilha. Você está chegando ao retorno de Urano, hein? O retorno de Urano se dá a 84. Tem uma frase do Jung, que eu li há décadas atrás, que ele disse assim, né, a humanidade, quando se tem uma ideia, essa ideia só é assimilada 84 anos depois. Ele soltou isso, na época eu não entendi. Falei, pô, só 84 anos depois que essa ideia é assimilada. Estudando astrologia, eu fui ver que era o retorno de Urano. Ele volta à sua posição de origem aos 84 anos. Que outra coisa, na melhor das hipóteses, olha, vai aí uma advertência para quem está nos assistindo e que já tem uma faixa etária mais elevada. Na melhor das hipóteses, a conjunção de Urano-Urano pode facilitar um despertar, uma iluminação, alguma coisa mais ampla. Mas muita gente costuma se aproximar de síndromes neurológicas, né, de ter problemas neurológicos por causa de Urano. Claro, entendeu? claro. Agora, o problema que falamos antes, da água e do fogo, né? Isso, exatamente isso. Deixa eu te perguntar, isso aqui, a gente tem que tomar cuidado para essa resposta não levar horas, que é o seguinte, como é que você está vendo o mundo hoje? Mal, muito mal. Muito mal, porque está em manos de malucos, né? O mundo está em mãos de malucos. É um paradoxo. Os caras mais sensatos e pró-capitalistas são os chineses. Que é uma ironia. Que é uma ironia feroz. Então, eu acho que a humanidade vai continuar, como sempre continuou, o universo vai continuar, como sempre continuou. Então,
o estado atual é muito ruim. É muito ruim. Não é bom. Não é bom, porque isso é um desequilíbrio evidente. É uma, um desajuste tão evidente no que está acontecendo. Ou seja, o cara invade um país e fica por isso mesmo, chame-se Putin, chame-se Trump, e fica por isso mesmo. Ou seja, essa falta de empatia está fazendo com que a força seja o que define. Estamos mal. Agora, deixa eu te provocar. Isso que você falou, esse tal desse mundo que a gente está vivendo, é fruto de uma loucura, de uma demência, ou é um projeto muito bem arquitetado? Não, é um projeto muito bem arquitetado. Não, não. Aí entra minha face conspiranoica. Eu, não, eu tenho certeza absoluta que existem entidades, vamos chamar assim, entidades tremendamente diabólicas que estão querendo que a humanidade se estrepe e que estão estropeando nossa comida e nossa bebida para a gente perder nossos receptores. Nós temos receptores mais refinados, menos refinados. Eles estão sendo bloqueados, travados, com coisas cotidianas. Ô Juan, vou lançar um desafio. Depois você pensa com calma se você toparia mais na frente, daqui a um mês e papapá, a gente marcar uma live para falar só sobre isso que você comentou agora, sobre essas entidades que têm um controle sobre esses É office boys, perigoso. esses office boys. Não é bom, não é bom, não é bom. Tá, Por que não é bom? Porque essas entidades são reais. eu sei disso. Não é um achismo, entendeu? Então, na hora que você falar muito, é como se você tivesse a chave que pudesse mudar isso, não beneficia ninguém. Eu acho que a pessoa tem que procurar se informar. A informação está disponível hoje. Não está mais oculta. A Isso. informação não está oculta. É, Está disponível. Isso não significa que está embaixo aí na esquina de tua casa. Não, você tem que procurar. é. Se você procurar, você vai encontrar. É sempre bom lembrar que a chave é a consciência. O pior que pode acontecer é a mecanicidade. Por que essa máquina diabólica que estamos usando é uma desgraça? Você vai no metrô e está todo mundo metendo o dedo nessa máquina diabólica e ninguém olhando para ninguém. Pois é. Isso é mecânico. Isso É. não é consciente, é mecânico. E você sabe que quando você usa essa máquina, mais da metade do cérebro sai do ar. Sai do ar. Não precisa. E você sabe que essa máquina diabólica está divulgando essa conversa maravilhosa, né? Que é a grande ironia. Que é a grande ironia. Mas por isso que temos que ser cuidadosos. Amado, me responda uma coisa. Respeitar a tecnologia, com cuidado para não cair na tecnolatria. Entendi o recado. Deixa eu te perguntar, qual o sentido da vida, Juan? O sentido da vida é deixar o que você encontrou melhor do que você encontrou. Em todos os sentidos. Aquilo que te tocou, aquilo que você recebeu, deixá-lo o melhor possível. Família, filhos, netos, objetos, deixar melhor. E praticar essa empatia que eu falei no início. Praticar a empatia. Maravilha. Isso é básico. A gente está chegando, daqui a pouquinho, a gente está chegando ao final do nosso papo, para também não te cansar muito, não ficar muito extensivo, mas ainda tem algumas pequenas perguntas. O que para você é inegociável? O que é inegociável?
aquilo que é mais humano, que são o mais egoísta que nós temos, que são os afetos. Meus afetos são inegociáveis. Eu não poderia negociar por eles. Eu estou condenado a depender desses afetos. Volto ao que o mestre Wentz falava. Os sentimentos chegam onde os pensamentos não alcançam. Os Maravilhoso, sentimentos são fundamentais. maravilhoso. Juan, com quem você tomaria um café no final de tarde? Ernest Hemingway ou Jorge Luiz Borges? Só pode ser um. Ah, não, com Jorge Luiz. Além de minha mulher levantou a mão lá. Além do café que eu tomo com minha mulher cada vez que eu posso no armazém do café, vou fazer uma propaganda para o armazém do café, o melhor café do Rio. Além dela, com Borges, me lamento tanto não haver podido conviver mais tempo com essa figura. Borges tem um conto que eu vou me permitir recomendar para todo mundo. Se chama Ruínas Circulares. São 5 páginas. É o maior conto que eu li na minha vida. Ruínas Circulares. Procurem. Maravilha. Não tem É, desperdício. você me fez lembrar um episódio que eu vivi contigo na sala de aula. Você falou assim, a gente lá num dos momentos de descontração, você disse assim, ontem, anteontem, não sei quando, eu fui lá no Moreira Salles, tomei o cappuccino. Mas eu comecei a é como se eu estivesse sapateando, eu sapateava, eu tomava o cappuccino e sapateava. Nunca esqueci essa cena de alguém tomando um cappuccino e sapateando. Ainda hoje, me faz um mal desgraçado o cappuccino, tá? Me afeta o estômago, me dá chagas na boca, é uma desgraça. Mas eu continuo tomando e sapateando. Eu teimo, eu teimo. Nunca esqueci essa imagem. E ainda na gastronomia, eu te pergunto o seguinte, e um vinho na madrugada, você tomaria com Piazzolla ou com Tom Jobim? Ah, é uma escolha muito ruim. Com os dois. Não, com os dois. Não vou escolher. Tom era um cara. Piazzolla era muito duro. Piazzolla é um italiano, muito osco, muito cortante. Tom era um cara amável. Tom era um cara. Eu li muita escrita do Tom, porque eu trabalhei para a construtora que fez a casa do Tom. Então eu Opa. li as missivas do Tom que ele mandava para a construtora. Eram obras de arte. Eram obras de arte. Então, é uma figura, um orgulho para esse país. Então Um orgulho. você tomaria o vinho com os dois, é isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E Piazzolla é você, um cara mais hostil. Piazzolla não te dava lugar. Piazzolla é um cara que lutou muito para ser Piazzolla. Então era um cara sempre meio porco-espinho, entendeu? você acha que eles se dariam bem? Tom Jobim e Piazzolla? Não, se vieram bem, claro. Ah, se admiravam, com certeza. Com certeza. A cambada toda de músicos argentinos sabia quem era Tom Jobim, quem era João Gilberto, quem era Vinícius de Moraes, quem era Edu Lobo. Conhecia essa cambada toda, sem dúvida nenhuma. Até porque a Argentina teve pianistas e músicos excepcionais, excepcionais. Fora de qualquer nível. Juan, mais uma perguntinha. O que a Argentina, hoje em dia, diz ao teu coração? A Argentina é minha história, meus cheiros, minhas superstições. Comer medias lunas ou tortas negras na cidade onde eu nasci. Mas porque é o que eu comia quando era criança. Mas essa Argentina não existe mais. Existe no meu coração, na minha lembrança. Na lembrança dos meus filhos, que eu levei eles para conhecer o lugar onde o pai e a mãe tinham origem. Não é? Eu fiz questão de levar todo o ano meus filhos para a Argentina, para eles conhecerem de onde o pai e a mãe tinham se originado.
E o que o Brasil te diz ao coração? O Brasil é minha terra de escolha. Meus filhos falam português, não é, Sérgio? Então, eu estou falando português com você. Então, um lugar que eu escolhi. Eu, quando vim para aqui, pretendia ir para a Itália. Fiquei aqui. Nunca mais saí daqui. Então, o Brasil é amável. O Brasil é um país amável. Um Bonito, país bonito. fácil de você se entender. Que bom O te que também ouvir. é um verdadeiro problema. É, Juan, é muito bom te ouvir. Eu estou muito feliz de ter trazido você aqui. Estou chegando ao final, olha só. Uma vez perguntaram ao Nelson Rodrigues qual era o conselho que ele daria para os jovens. E o Nelson falou assim: beleza. envelheçam, envelheçam. Eu te Certo? pergunto, qual o conselho que você daria para os jovens? Estudem. O que for que interesse vocês, estudem. Muito. Alguma coisa vai ficar. E por fim, a pergunta mais importante de todas: o que é o amor? O amor o que liga tudo. Sem amor, nada existiria. O amor é a liga entre todos os partículas, micropartículas, átomos, quarks, muons, o que for, que liga o cosmos. O amor é o que liga. E esse é o grande pecado quando não tem empatia. O amor se corta. A falta de empatia corta vai cortar a ligação com o todo. Juan, quero te agradecer muitíssimo. Desculpe se eu te cansei na altura do campeonato, essa hora toda. Eu quero te perguntar se você tem algum contato para dar. Você continua atendendo na clínica, você atende, não? Continua atendendo, não é isso? Eu atendo por WhatsApp, eu não atendo Tá. presencial. Eu atendo com fitoterapia, com florais e com dieta. Ou com consulta de Qin. Acupuntura não. Não, não. Só família. Tá. Só família. E qual é o O contato que aluno. você. Caso, Tem muito aluno que continua, então de vez em quando eu dou um help para eles. então, caso as pessoas queiram conhecer teu trabalho, qual é o contato que você dá aí para gente? Diz aí para gente o que é o teu celular, o que é. Meu celular. Meu celular é 99-652-4186. Meu WhatsApp. DDD 21, 21. repete de novo. 99652-4186. Tá. E quem quiser seguir o Juan no Instagram, por favor, não siga. Não, o Juan é péssimo. Juan não acredita, o Juan não coloca mais live, não coloca mais post. O ideal é falar comigo no WhatsApp. Tá bom. Eu respondo, eu compareço. Ah? Agradeço a todos que estão aqui assistindo. Essa live vai ficar gravada não só no Instagram da Terra de Rudá, mas como também no YouTube. Ela vai para o YouTube, Sérgio Seixas e Lígia Franklin. Tá? Depois eu te mando esses dois endereços para você poder divulgar, caso você queira. E agradeço a todos que nos assistiram essa oportunidade rara de ter um homem como Juan Carlos Vairo compartilhando um pouquinho. Ele só compartilhou um pouquinho da trajetória dele. São mais de 8 décadas de paixão, de intensidade, de erotismo pelo conhecimento, erotismo pela alma. Eu fico muito grato e espero que a gente possa, quem sabe, ter outros papos mais na frente. Tá bom? Eu que agradeço. Eu que agradeço essa grande oportunidade. Muito obrigado, Sérgio. Beijão, Juan. Beijão para você também. Te amo. Nós amamos. Tchau, tchau. Tchau.